Mais Saúde. Oferecimento. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mais Saúde, apresentado por mim, Harrison Campos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autismo. Agora em abril, no dia 2, comemoramos o dia da conscientização do autismo. E para isso nós estamos com uma convidada mais que especial. Ela que é conhecida como Elis Muniz, mãe atípica e fisioterapeuta. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Gratidão pelo convite, estar aqui com você. Eu que agradeço, Edson, sempre. E eu fico muito lisonjeada, né? Porque acho que precisa muito deste momento das pessoas ter essa conscientização, né? Porque tanto a família atípica como a criança atípica, e não por dizer hoje os adultos atípicos, né? Que tem muitas pessoas hoje, adultos se descobrindo autista e tendo diagnóstico. Sim, porque ainda há muitos viés ainda sobre essa temática, né? Ainda tem muita coisa a se descobrir, tem muita coisa se descobrindo agora, né? E eu acho importante essa discussão porque será que eu tenho? Será que eu não tenho? Será que meu vizinho tem? Será que a criança que eu conheço pode vir a ter, né? Então, desvendar um pouquinho e por isso bater esse bate-papo, né? Então, o que é o transtorno do espectro autista e quais os principais sinais? Olha, primeiro que a gente tem que tirar da nossa mente que não é uma doença, não tem cura, né? Porque muitas pessoas acham, não, tem cura, vai atrás de soluções. Não, é um transtorno que acontece no nosso cérebro, né? Do nosso neurodesenvolvimento, que vai comprometer tanto a integração social dessa pessoa, né? Dessa criança, o comportamento dela e a comunicação. Só que não tem como eu colocar dentro de uma caixinha. Se eu colocar aqui nesse ambiente 10 autistas, cada um vai ter uma modificação, né? Uma manifestação, uma característica particular. Outra coisa, que muitas vezes as pessoas acham que é tudo igual, né? Não, todo autista é igual. Não. Então, por isso que é espectro. O espectro é para dizer a diversidade de manifestações e características que cada um tem. Sim. Né? E quais seriam os principais sinais? E existem níveis desse TEA? Tem os níveis. São 3 níveis. Né? As pessoas falam leve, moderado e grave. Não existe. Para mim, na minha opinião, não existe leve. Porque o leve é aquela pessoa que pode estar aqui entre nós e ninguém perceber. Né? Então, o nível 1 é a criança que tem a criança ou adolescente, nível 1, ou adulto, que naquele nível 1, a pessoa tem uma vida normal, ela vai estudar, ela vai fazer faculdade, ela vai estar em comunidade. Porém, ela também tem as suas dificuldades de comportamento, de interação social. O que está acontecendo hoje, né, é a taxação do CID. Né, colocar um rótulo naquela pessoa e a pessoa se tornar um rótulo autista, né? Daí o nível 2 é o nível que tem um nível maior de suporte, né? Que ele pode ser verbal ou não. Então depende de um suporte de ajuda da família, de uma rede de apoio, né? Porém, tem uma vida normal também. Só que é mais visível. Que você vai ver que as crises dele já é mais visível, né? E o nível 3 é uma criança, que é o caso do meu filho, né? O nível 3 já precisa de um apoio maior, um suporte maior até nas suas atividades de vida diária, né? E muitas vezes está associado a uma comorbidade. Não podemos esquecer que o autismo às vezes está associado a um TDAH, um TOD, né? Então, às vezes não vem sozinho, às vezes vem com um pacotinho mais completo que fica mais cansativo para a família, né? E voltando à sua pergunta, as características. Primeiro, a mãe, quando tem o seu bebê, a primeira coisa que ela vai perceber é que não tem um contato visual, muitas vezes, na hora do mamar, né? É um sinal de alerta. Às vezes, a criança vai ser verbal ou não. Meu filho, ele não se comunica, né? Ele não conversa como nós, mas ele fala algumas coisas para pedir o que ele quer. Então, assim, por isso que não dá para pôr dentro de uma caixinha.
Então ele tem hiperfoco, né? A criança autista tem aquele hiperfoco, ela gosta de dinossauro. Ela vai saber tudo sobre dinossauro, números, né? Vai saber tudo sobre números. Então também assim, o que acontece com ela? Num ambiente como esse, tá silêncio, tá ótimo, um ambiente muito bom para o autista. Começou um barulho, ele pode sentir o desconforto pela hipersensibilidade auditiva, pela hipersensibilidade de tato, né? Pela questão da sensibilidade de não aceitar todo tipo de texturas, né? O alimento dele também, ele é seletivo. Tem muitas crianças que só comem coisas verdes. Olha só, olha a angústia dessa família, né? Então por isso que é importante o conhecimento. O conhecimento. E quais são os maiores desafios enfrentados pelas mães de crianças autistas no dia a dia? Olha, muitas. Primeiro que, né, nós temos que agradecer aos pais que permanecem até o fim, mas muitos pais caem fora, no meio do caminho. Então a maioria dessas mães são solo. Daí tem um desafio que há um preconceito na nossa sociedade, infelizmente, né? Ela entra no ambiente, a criança entra em crise, não tem nenhuma compaixão, às vezes as pessoas olham com olhar de condenação, como aquela criança fosse falta de educação. E lamento informar, gente, não é falta de educação, é uma crise, né? Que alguma coisa ou algo, alguém estimulou aquela crise nele. Né? Então, com muito amor e paciência, a mãe não vai conseguir, às vezes, mudar aquele quadro, né? Porque até a gente descobrir o que aconteceu, né? Leva-se um pouco de tempo. E outro desafio é as escolas, um lugar público, né? A própria família tem o preconceito, né? Graças a Deus eu tenho uma boa rede de apoio. Né? Que eu consigo ter uma vida profissional, eu consigo trabalhar, ter uma vida social, não muito, né? Porque também não é todo momento ele que a gente... Ele tem uma dependência a você. Tem uma dependência. Mas quantas mães não podem trabalhar? É um dia após o outro. E nada melhor, sabe? A gente ter fé em algo, né? A gente tem que se apoiar a algo. Eu pela minha religião, o que eu acredito, é Deus, né? Então eu falo que se até hoje eu estou de pé, trabalhando, sendo uma pessoa sociável, frutífera, porque eu tenho um alicerce que eu creio que Deus me fortalece, porque Ele me deu este presente. Eu entendo que um filho dentro do espectro autista é um presente de Deus para você, porque você mais aprende com ele, né? E se torna uma pessoa melhor. Entendi. E com quantos anos veio esse diagnóstico? E como foi esse impacto do diagnóstico para você? Olha, ele nasceu prematuro, de 28 semanas. Ficou 49 dias na UTI. Ele teve o primeiro diagnóstico de retinopatia da prematuridade. Então, meu filho, além de ser autista, ele é deficiente visual. Então, ele já ficou no mundo dele pela questão da deficiência visual. E aos 4 anos e meio, ele teve o diagnóstico de autismo, que foi libertador, porque eu não dormia. Até aí, eu não dormia mais que 1 hora por noite, porque ele não dormia, né? E até hoje ele tem essas crises, mesmo com medicamento. E você já tinha conhecimento sobre autismo ou você descobriu o autismo com ele? Olha, eu sou fisioterapeuta, já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha vivido, né? Tanto que eu mesma demorei muito para enxergar o autismo no meu filho. Entendi. Muito mesmo. Que eu até fiquei muito, assim, na época, eu me cobrava muito, né? E entrei no meu luto, né? E eu quero também falar sobre isso. O luto da mãe atípica, né? Porque as pessoas acham que o luto é somente da morte. Mas você pode perder um pedacinho da unha, você vai entrar no luto pela perda daquela unha. Então, o autismo também gera isso. O luto daquela mãe ter o filho idealizado e, de repente, deparar com um filho real. Hoje a gente escuta dizer que o melhor para a criança é ter o diagnóstico precoce. Como que esse diagnóstico precoce pode impactar positivamente na vida dessa criança? Olha, quanto mais cedo vai ser melhor, porque a gente fala da estimulação precoce, né? Eu vou estimular essa criança a ela poder, porque nós temos as podas neurais.
né, em alguns momentos da nossa vida. E do 0 aos 3 anos de idade é a primeira poda. Então, o quanto eu conseguir estimular esse neurônio, né, estimular esse cérebro, né, porque o cérebro do autista é todo desorganizado. Né, tem umas sinapses neurais, né, que infelizmente não dá para explicar muito, né, senão essa entrevista vai ficar 2 horas. Vai ficar científica demais. Né? E não é o objetivo. Então, assim, essas podas, quanto mais intervenção a gente tiver, mais a gente vai fazer com que essa criança tenha uma melhor interação social, uma melhor comunicação, né? E, de repente, uma fala. Porque, olha como meu filho até os 11 anos, ele falava até 1 ano e meio. Andava, parou tudo. Daí, com 4 anos e meio, ele voltou a andar. E aos 11 anos, ele voltou a falar palavras. Nossa. Então, assim, a importância, não desistir. Porque, às vezes, a mãe, o pai fala, não, mas vai demorar tanto. Sabe o que ele vai falar? Não desista. Nesse processo, você contou com a ajuda de uma equipe multidisciplinar? Sim. Ou como foi esse tratamento? Olha, é muito importante, né, a terapia ocupacional, né? Eu, por ser reabilitadora, eu já ergo a bandeira de reabilitação. Às vezes vai ter casos que a criança vai precisar de um físio, né, de um TO, de uma pedagoga, um fono, um psiquiatra, um psicólogo, cada fase, né? Mas também não vamos sobrecarregar essa criança de terapia. Porque senão daqui a pouco, no momento que a gente vai ganhar o melhor dela, quando ela tiver uma noção do que, né? Porque uma criança de 3 anos não tem muita noção. Isso. Então, quando ela tiver com 6 anos, que ela tiver uma noção de comportamental, parte comportamental, ela já está cansada, fadada. Daí ela não vai dar a resposta que a gente quer. Né? Pela minha experiência como fisioterapeuta, quando chega a fase que a gente precisa ganhar algo, a criança já está cansada. Você falou muito sobre rede de apoio. Rede de apoio para você, como foi essa experiência? Eu tenho uma rede de apoio boa. Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda, né, uma cuidadora, tenho a minha família, mas como a família sempre foi nota 1 milhão, né? Porque eu sou mãe solo, então Sim. eu não tenho ajuda do companheiro, né? E porém cuidadoras, eu já tive alguns problemas, né? Porque elas, assim, te ligam à noite, amanhã eu não vou mais. Porque tem uma fase que meu filho, eu chamava ele de tropa de elite. Porque eu contratava e ele fazia um escândalo, derrubava a casa. Daí eu falei, você fica fazendo igual a tropa de elite, o pessoal pede pra sair. Sim. Até que ele começou a ter uma maturidade, né? E entender que eu precisava sair para trabalhar. E muitas das vezes também os próprios profissionais que chegam não entendem a própria doença. Não. Né? A falta de informação. A falta de informação ainda é muito grande. Muito. É o que eu falei para você. O autismo é algo que está em pauta, mas ainda está muito pobre em informação. Sim. Tem muita coisa a ser desvendada. Tem muita coisa ainda que a gente está descobrindo agora. Sim, muita coisa ainda para descobrir. E muita coisa sem resposta, porque a gente ainda não descobriu ao certo de onde veio, dos porquês desse autismo, né? E como a sociedade pode ser mais inclusiva e acolhedora para essas crianças? Olha, o sonho de uma família atípica é que a gente pudéssemos entrar em ambientes e ser bem acolhidos, sem olho de condenação. Lá vem aquele menino que grita. Vem aquele menino que não para de correr. Então, a gente ter lugares onde nós podemos acolher essas crianças como um espaço sensorial, né? Vamos supor um ambiente como uma igreja, né? Com louvor, ou uma igreja católica no momento da sua canção lá, tem um abafador, né? Diminuir aquele volume, o abafador já vai resolver muito, né? Permitir que aquele momento a criança fica com o seu tablet, né? No som baixinho, a mãe coloca um fone de ouvido, tudo, para ela se interagir com algo que tem a ver com o mundo dela, né? Porque eles vivem numa outra vibe, né? E a gente tem que entender isso. E se o próximo pudesse entender com maior facilidade. Sim. Né? Sim, então assim, o que é importante? Primeiro, a empatia e a informação.
Porque quando eu tenho informação e empatia, Eu tenho a inclusão. eu tenho a inclusão. Se eu tenho a inclusão, eu vou ver que a diferença de seres. Porque até eu que sou neuroatípica, né, uma pessoa dita normal, também tenho as minhas diferenças. Tenho né? as minhas limitações. Todo mundo tem. Todo mundo tem as limitações, seus piti, né? Os seus trejeitos, né? Então, assim, a informação ajuda muito, né? Outra coisa, o apoio, o respeito à diversidade, né? Ao respeito àquela família, né? Olha, o que eu posso fazer para te ajudar? Sei que de repente eu não vou resolver a crise do seu filho, mas que você pode, quer que eu ligue para alguém? Você quer que eu busque uma água? Pronto, você já deu aquele acolhimento àquela família, Já né? se sentiu amparada. Sim, né? Políticas, né? Leis políticas, né? De inclusão, como a saúde. Você não sabe a luta da família atípica para convênios, tratamento, tudo é muito caro, né? Tem tratamentos para que uma sessão é 200, 300 reais. Imagina a família que tem que levar a vida toda isso, né? Leis municipais, estaduais, né? Federais, que haja um acolhimento, como aqui nós estamos a par de dar um passo muito grande aqui na cidade de Lins, a uma lei aí que estão querendo implantar na nossa cidade. Por quê? Por causa da seletividade alimentar do nosso filho, né? Meu filho não tem muito pela deficiência visual, eu consigo burlar algumas coisas no sistema, né? Mas a mãe que não tem, então poder levar um alimento diferente, o próprio lanchinho naquele ambiente. Porque como meu filho, se não tem, vamos supor, ele pedir sorvete, não tiver, ele vai entrar em crise. Então, eu tenho que driblar, ter outra coisa ali que ele goste para poder sanar, né? Todo ser tem um CPF. Ele é único. Ele é único, ele é singular, né? E para isso, nós vamos chamar o intervalo e já voltamos com mitos e verdades. Cuidar da sua saúde e promover o seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Equipe qualificada, inovação e tecnologia garantem tranquilidade para os pacientes e segurança para os médicos fecharem os diagnósticos, com precisão nos resultados. Laboratório Sodré, unidades em Lins, Bauru, Promissão e Getulina. Voltamos com o Mitos e Verdades, esse quadro que eu amo particularmente e eu tenho certeza que você também adora. Eu vou começar falando algumas afirmativas e você me diz se é mito ou verdade e dá algumas explicações se for cabível, tá bom? Começando. Autismo tem cura? É mito. Mito. Porque, como nós falamos, ele é um transtorno, não é uma doença. Ok. Segundo, o diagnóstico de autismo representa um limite definitivo para o desenvolvimento da criança? É um mito. Um mito também. Porque cada criança é única. Não tem como colocar, fazer receita de bolo. Ok. Terceiro, cada criança autista é única e pode ter diferentes níveis de desenvolvimento? Sim, como nós te falamos, tem 3 níveis e cada nível tem a sua particularidade e tem que ser respeitada. Ok. Autistas não gostam de contato ou carinho? Um mito muito grande. Verdade. Porque o meu filho, ele gosta de carinho, só que vou simplificar. Sabe o gato? Ele vem até nós para ser carinho. Porque o problema do autista é que ele tem problema com toque. Então, na hora que ele quer, ele mesmo fala, beijar. Ele mesmo procura. Ele abraça, ele mesmo procura. Não força. Eu forço porque as pessoas falam hoje, nossa, seu filho ri e gosta de abraço, por quê? Eu trabalhei isso nele, né? Mas é um mito. Vamos lá. O apoio da família e da sociedade faz toda a diferença no progresso da criança? É uma verdade, né? É muito importante. Porque quando há inclusão, as pessoas são incluídas a uma comunidade saudável, uma comunidade que respeita uns aos outros, e a gente consegue florescer ao meio da tribulação do autismo. Ai, que coisa bonita. O programa foi lindo hoje, né? Falar de autismo é bom demais. E você gostaria de deixar algum recado? Gostaria de falar com essas mães atípicas? O que você poderia falar para você que convive com o autismo diariamente? Olha, eu tenho uma frase que falo que o diagnóstico não é uma sentença de morte, e sim o início de uma linda jornada que Deus está preparando para a gente. E não vamos rotular nossos filhos, né? Porque o diagnóstico
não é um CID, porque atrás daquele CID há um ser humano que tem que ser respeitado, amado, porque mães, é possível florescer o meio deserto. Ai, que coisa bonita. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. O programa foi maravilhoso, foi esclarecedor, né? Eu acho que a gente tem que levantar maiores pautas sobre esse assunto, porque a gente tem muito o que descobrir ainda do autismo e levar esse tipo de informação, porque ainda há uma carência enorme sobre o assunto. Mas eu agradeço demais e espero contar com você mais vezes, né, pra gente discutir muito mais sobre isso. Sim, vai ser um prazer. E agradeço a presença de vocês e conto com vocês todas as quartas-feiras às 9 horas da noite. Muito obrigado. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. Tchau, tchau. Mais saúde. Oferecimento.